Os eclipses é sempre um fenômeno muito importante. Por que ele é tão significativo? Porque ele soma um delta energético, uma quantidade de energia para gerar eventos que não é comum de acontecer. Não é toda hora que a gente tem esse quantum energético que cria um campo que gera eventos. Por isso ele é tão famoso. O eclipse é sempre muito famoso e gera muitos efeitos especiais. Então vamos tentar detalhar quais são os possíveis efeitos e eventos decorrentes desse eclipse. Passo a passo, como é que a gente analisa, interpreta um eclipse? Primeiro passo, a gente vai observar a natureza do eclipse. Por quê? A primeira coisa para se observar é se trata de um eclipse solar ou de um eclipse lunar. Faz muita diferença a natureza desse eclipse, né? Então, o eclipse lunar é um eclipse de lua cheia, tá? Os eclipses, eles sempre ocorrem numa lunação. Necessariamente é uma lua nova ou uma lua cheia. Qual é a diferença de uma lunação normal, de lua nova, de lua cheia, e um eclipse? É porque para que haja um eclipse tem que ter os nodos, o nodo norte e o nodo sul, próximo a uma lua nova e uma lua cheia para se dar o eclipse. Quanto mais próximo em grau estiver os nodos da lua nova ou da lua cheia, mais total, vamos chamar assim, é o fenômeno do eclipse. Os efeitos do eclipse, em geral, vamos lá. O eclipse lunar provoca um confronto entre passado e futuro. Passado e futuro. Mas é o futuro que vai prevalecer. E é o passado é que vai sofrer, é que vai perder força. Então, hábitos, apegos, experiências, soluções baseadas em comportamentos recorrentes anteriores devem ser substituídos por novas direções, por novas possibilidades, por novos comportamentos, por novos olhares. Então, vamos dizer assim, a chance de acontecerem coisas inusitadas, coisas incomuns, coisas fora do habitual, são muito maiores, essas chances, no eclipse lunar do que no eclipse solar, ok? Por quê? De novo, como é a lua que está sendo obscurecida, é o passado que está dando vez para que se abram clarões e possibilidades inusitadas de futuro, até então não ocorridas, ou que normalmente não estão aí no menu do dia. Todo eclipse ele tem uma natureza imprevisível, qualquer eclipse. E seus efeitos são difíceis de serem, vamos dizer, previstos ou delineados, tá? Porque ele tem efeitos inesperados, ok? Né? A coisa da surpresa, do inesperado, isso não estava previsto. Ou eu previ isso assim, assim, assado, veio o eclipse e interrompeu completamente a programação. Então, podemos ser pegos em uma crise. Esse é outro efeito do eclipse. Eu diria que é o terceiro, tá? Podemos ser pegos em uma crise e temos que dedicar total atenção a ela, sermos absorvidos por aquele tema, por aquele assunto, por aquela crise, e dar total atenção a ela, porque os eclipses, eles provocam intensificação, crise e transbordamento do que já vinha se acumulando, se manifestando, somando, já estava com aquela cara esquisita, vem um eclipse, aquilo gera uma crise, gera um efeito crítico, que a gente tem que olhar para aquilo emergencialmente, urgentemente e completamente e ofuscar outros assuntos que a gente vinha tocando. Roubar totalmente a nossa atenção. Isso também é um efeito de eclipse. Eclipse em geral, não é só do lunar, não. Aí a gente vai observar pelo mapa do eclipse qual é a dramaticidade desse eclipse. Em que signo ele cai, que aspectos e posição ocupa no mapa levantado para o eclipse. Porque é essa qualidade do eclipse
do grau do eclipse e os aspectos que ele formar e da cara daquele mapa, isso aqui vai ser levado para o mapa natal da gente, ou para o mapa natal de um país, ou de uma cidade, ou de um governante, ou de uma capital, sei lá o que seja, de uma instituição, de um órgão, ou de uma pessoa, e é ali que os seus efeitos vão se manifestar. Então depende muito da qualidade, depende muito do grau de tensão ou de distensão, ou de favorecimento, ou de harmonia que esse mapa do eclipse está manifestando, está demonstrando, ok? Fora disso, o que temos de particular nesse eclipse lunar? Nós temos um Sol oposto à Lua, claro, é um eclipse de lua cheia. O Sol a 25 graus de Touro, a Lua a 25 graus de Escorpião, recebendo uma quadratura exata de Saturno, quase exata. Saturno vai estar a 24 graus de Aquário, ali manobrando os dois, pegando, na realidade, formando uma quadratura T no céu. É um eclipse com uma quadratura T de Saturno aqui na ponta, no ápex, né, no ponto que emite, né, emite a tensão, é o Saturno. Como é que está saindo esse mapa levantado para Brasília? Fora essa quadratura T para Sol e Lua, para o eclipse, né? E o sextil do Plutão para essa Lua, nós temos o seguinte, esse mapa levantado para Brasília, o eclipse cai na casa 9, a Lua na casa 9 e o Sol na casa 3, com aquela quadratura lá do Saturno. Então vamos lá. A casa 9, no mapa do eclipse, ela representa as relações internacionais, o cenário internacional e o judiciário. Então, o freio, o limite, os embargos ou as causas, a origem, o motivo das limitações vão vir daí, tá? Então, vamos começar por aí. Quem está mais na mira, ou quem está mais sofrido ou mais exposto aos efeitos do eclipse é, como eu falei, o governante, o executivo, enfim, e as estatais, né? Então, a gente pode ver, de um lado, tentativas de freio, Saturno, limites, né, cerceamentos para condutas ou atitudes ou performance atos do executivo, mas também a gente pode ver uma avaliação mais rigorosa, Saturno, em relação aos atos do executivo, do governante. Saturno, possibilidade de índice de rejeição, dependendo de certas condutas, de certos feitos, de certos atos, como se tivesse muita evidência, muito na cara, atos do governante que pudessem ser, Saturno, eventualmente menos bem aceitos, ou igualmente para a oposição. Eu já chego lá, tá? Vou chegar nisso, é porque o eclipse é na casa 10 do Brasil. É uma energia de tornar público o que até então era desconhecido ou divulgado. Por quê? O eclipse lunar tem essa coisa de pôr na cara, expor, desocultar, revelar. E o meio do céu tem essa coisa de tornar público, de expor. É o nível mais alto de exposição, é o meio do céu, é ascendente meio do céu. Exposição, extroversão, não oculta, desoculta. E o eclipse lunar tem essa característica de pôr clareza, revelar, desocultar. Então, é um ciclo também que promove muito essa energia de desocultamento ou revelações de assuntos desconhecidos do público em relação, principalmente, a figuras que estão em posições de poder, né, de cargo de poder, executivo, etc. É a casa 10, ok? O jogo mais curto, é o mais escasso, ou com menos abundância, ou a pressão para que a gente limite, gerencie, faça uma gestão enxuta das situações, né? Ponha freio, ponha limite para a gente não perder o controle, não gastar mais do que pode, não se dedicar àquilo acima da sua própria capacidade, não pegar mais coisa do que dá conta.
Tem toda essa pressão de gerenciamento, de gestão, de planejamento, de economia. Economia de tempo, economia de recurso, economia de gasto de energia.